Olá, crianças! A Prof está cada vez mais emocionada com vocês. Estão caprichosos, mandando as atividades bem feitinhas, com a letrinha linda. Parabéns! Desse jeito a Prof fica cada vez mais motivada para fazer essas aulas com tanto carinho para vocês, tá? Muito obrigada! Hoje eu já enviei para vocês a reflexão dessa tarde, que é muito linda, que fala das maravilhas que Deus criou. Então eu também mandei um videozinho com uma música linda e ainda mandei um outro videozinho que fala sobre os cuidados que nós precisamos ter com essa natureza maravilhosa que Deus criou de presente para nós e conosco mesmo, com o nosso corpo. Precisamos cuidar também, porque o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. E por falar sobre casa, daqui a pouquinho eu vou mandar uma aula de matemática para vocês, muito interessante. Até um livrinho eu preparei para vocês entenderem a respeito das classes e ordens. Ué, professor, o que isso tem que ver com a casa? É porque nós vamos estudar e comparar as classes com as casas. Depois vocês vão entender quando a gente chegar lá, tá? Então, crianças, além daquela reflexão linda, nós também hoje vamos ter aula de religião. E vocês podem abrir aí o livro na página 16. Mas antes de pegar o lápis, para poder preencher as respostas, que vocês são muito inteligentes e vocês sabem preencher. Antes disso, vocês vão ouvir a história, ou melhor, a parábola que a professora mandou para vocês sobre um pai e dois irmãos. Vocês sabem o que é parábola? Crianças, parábola é uma narrativa. Sabe que vocês estão escrevendo lá em português a narrativa, mas a diferença entre narrativa, textual e a parábola é que a parábola ela faz uma comparação do comportamento das pessoas com a história que é contada para que nós possamos refletir. Olha que lindo isso, né? Ah, só Jesus para falar por parábolas, porque tem que ser muito inteligente para falar com parábolas, ou seja, observar o comportamento e aí então criar uma história a respeito daquele comportamento para fazer a pessoa refletir. Ah, eu acredito que Jesus é o maior de todos os psicólogos, porque foi ele que criou a mente humana, então ele sabe que através de parábolas as pessoas iriam refletir sobre os seus comportamentos. Por isso que ele falava muito em parábolas. E essa parábola aí é muito interessante. Vocês vão ver que história mais linda e que reflexão mais legal que vocês podem ter com essa parábola aí. Então, primeiro, vejam a historinha que a prof mandou para vocês, que está bem certinho aí o nome dela. Religião, o pai e dois filhos, tá? Depois que vocês ouvirem, vocês vão completar o livro. E é bem legal as atividades da página 16, porque vocês vão lá depois na página 80 e vão recortar ali a imagem dos dois filhos. É bem gostoso de fazer, tá? Ah, sobre isso a prof trouxe aqui para vocês uma atividade, mas antes nós vamos fazer uma oração. Essa atividade aqui é correspondente à aula de religião de hoje, tá? Vamos fechar os olhinhos para falarmos com Deus? Eu estou com tanta saudade de ouvir a voz de vocês. Cantem com a prof a nossa música da oração. Cantem bem alto, chega mais perto, quem sabe a prof consegue ouvir. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não queres amar, tu nem deves orar. A melhor oração é o amor.
Muito obrigada, querido Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada criança, tem ajudado a cada uma a se esforçar. Elas estão fazendo as atividades com tanto capricho. A prof está tão orgulhosa de cada uma. Muito obrigada por amá-las e muito obrigada por entender que elas estão compreendendo a importância desses estudos diários. Por favor, abençoe a nossa aula e também a cada família que tem se esforçado para ajudar os seus filhos. Nós te agradecemos e pedimos bênçãos sem medidas para cada lar, para cada criança e para nós aqui também. Abençoe a nossa aula, que possamos aprender cada vez mais e continuarmos crescendo como Jesus, cheios de graça e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Crianças, então, para terminar a aula de religião e a reflexão, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Como a parábola eu já vou contar, ela vai levar vocês a refletirem o que vocês dizem que vão fazer e o que vocês realmente fazem. Tem um verso na psicologia que até é o meu status aí do WhatsApp, que ele diz assim, que a alma não tem segredo que o comportamento não revele. Então, para a gente refletir um pouquinho, nós vamos agora fazer uma brincadeira que se chama Será que conheço você? Eu acho que essa brincadeira vai dar mais certo com vocês aí junto com quem está ajudando, que deve ser um familiar, né? Ou a mãe, ou o pai, ou um tio, ou um irmão, não sei. Quem está aí também pode brincar com você. Essa atividadezinha aqui da caixinha vai ajudar vocês a entenderem se as pessoas conhecem bem vocês, ou seja, se elas acertarem a respeito de vocês, a prof também vai tentar. Mas se as pessoas que estão aí acertarem, é porque vocês são crianças que falam que vão fazer e realmente fazem, ou seja, vocês são crianças nota 1000, que falam e fazem. Não são aquelas crianças que falam e não fazem, sabe? Não lá na nossa sala, mas eu já dei aula para uma turma que tinha algumas crianças que bem no início da aula a professora pedia colaboração e elas falavam que elas iam colaborar. Quando dava 5 minutos, elas já estavam levantando do lugar, conversando na hora da explicação. Ai, a prof ficava tão triste e hoje eu estava pensando na reflexão dessa história de religião aí, sobre o pai e os 2 irmãos, que às vezes pode acontecer sim, de ter crianças que não conseguem fazer o que dizem que vão fazer, né? E agora aqui nessa caixinha, vamos começar a nossa brincadeira? Olha só que interessante, ó. Será que eu conheço você? Olha aí, será que parece com a prof? Perguntando, será que conhece você? Então, vocês podem brincar aí, vocês podem pegar uma folha mesmo e vocês podem colocar algumas características, adjetivos de quem está aí com vocês. Por exemplo, vocês podem colocar a alimentação preferida da pessoa, ou vocês podem colocar a roupa que ela mais gosta de sair, ou opção C, o lugar que ela mais gosta de passear. Mas não é para passear agora, hein? Continue em casa por enquanto. Eu sei que vocês estão com saudade de ir para a escola, a prof também tá com muita saudade. Mas por enquanto precisamos ficar em casa, tá? Então vocês podem colocar 3 opções para ficar mais fácil, tá? A opção A, o que a pessoa mais gosta de comer. A opção B, o que a pessoa mais gosta de vestir. Que pessoa? Essa que está aí com vocês, tá? E a opção C, o lugar que a pessoa mais gosta de passear. Aí vocês vão escrever a respeito da pessoa. Depois que vocês escreverem, se vocês tivessem um cartãozinho, então vocês iam dizer para a pessoa o que é que vocês responderam a respeito dela. E ela ia dizer se está certo ou se está errado. Mas não vale perguntar antes, né? Só depois que está escrito. Se você acertou, você vai ganhando ponto. E se a pessoa acertar também a respeito de você, quem acertar mais é o que ganha, tá? Nesse cartãozinho aqui, por exemplo, tem uma pergunta que diz assim: o que você poderia adivinhar a meu respeito
pela quantidade de tempo que você me conhece. Será que, opção A, eu não espalho brinquedos pela casa? Opção B, eu não sou teimoso? Opção C, eu colaboro com a minha professora. Agora eu poderia dar uma lista de nomes, porque eu tenho alunos muito bem educados, muito queridos. Tem alguns que, como esse menino aí da parábola de Jesus, fala que vai colaborar e depois não consegue. Mas eu tenho uma boa notícia para essa criança que está fazendo assim, igual esse primeiro filho aí da parábola. Jesus pode completar em você o seu desejo de ser bom. Não esqueçam disso, tá? Um beijo, um abraço e até daqui a pouco que eu vou voltar com uma aula muito especial de matemática, porque a aula de história, a professora mandou um videozinho a respeito dos índios que moram aqui em Santa Catarina. Então a aula de história vocês vão assistir o vídeo para poder responder aí nas páginas do livro que a professora mandou para vocês, tanto aí no Clipe Escola, quanto na plataforma das aulas, esse vídeo que vocês vão olhar, escutar, é muito interessante, tem muitas curiosidades, fala sobre a cultura do índio, enfim. E ali depois que vocês escutarem essa aula por vídeo, que não é a professora, é uma reportagem, aí vocês vão completar lá na página do livro que a prof colocou. Mas a aula de matemática, até a prof colocou um videozinho também, mas essa eu tenho aqui uma preparação especial para vocês, ó, até uma casinha eu trouxe para vocês entenderem a organização dos números. E eu inventei até a letra de uma musiquinha. Não vale fazer bullying com a prof depois, não vale rir, hein? Até daqui a pouco. Beijo, crianças. Tchau.